Capítulo 4 do cargo e da função de bombeiro militar. Artigo 22, parágrafo 1º. Cargo a que se refere este artigo é o que se encontra especificado ou previsto nos quadros de organização caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Bom, a gente já viu sobre hierarquia e disciplina, já viu sobre uma série de coisas para executar esse serviço. A gente viu também que o serviço de bombeiro militar ele tem que estar previsto, né, antes. Então, é óbvio aí que o cargo também tem que estar previsto. O serviço de bombeiro militar, ele tudo que é feito antes ele é previsto em alguma legislação específica. Não sai por aí inventando o serviço. E também o cargo, no caso, é o que está falando aqui, ó. O cargo a que se refere este artigo é o que se encontra especificado ou previsto. Já se encontra especificado ou previsto nos quadros de organização caracterizada ou definido como tal em outras disposições legais. Ou seja, não seria o estatuto que definiria esses cargos, mas tem uma legislação específica que vai prever esses cargos aí, uma organização de quadros mesmo, de funções, cargos e funções, os quadros de organização caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. É isso. Para lá, especificado ou previsto. Se está especificado, está previsto, né? Mais ou menos isso. Só mesmo palavras aí para complementar mesmo. Nos quadros de organização caracterizado ou definido. Aí, tanto faz também, né? Caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Ok. A gente precisa saber isso, que os cargos eles são especificados ou previstos nos quadros de organização. Então ele será caracterizado ou definido. Além de especificar o cargo, né? Caracterizado ou definido em outras disposições legais. Então esses quadros aí de organização, eles são um quadro caracterizado ou definido, e dentro desse quadro você vai especificar e já vai prever todos os cargos aí dos militares, né? Que tem cargo, né? Então o cargo ele é especificado ou previsto nos quadros. Esses quadros são caracterizados ou definidos já em alguma disposição legal. Já o artigo 22e continua, parágrafo 2º. As atribuições e obrigações inerentes ao cargo de bombeiro militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. É isso, né? Já tem hierarquia mesmo. E essa hierarquia para o funcionamento do serviço de bombeiro militar, cada graduação, posto, cada posição hierárquica que a pessoa se encontra, ela pode assumir um determinado tipo de cargo, né? Por exemplo, comandante geral tem que ser coronel, né? Por aí vai. Chefe de Estado Maior, aí vem diretoria de tal coisa, comandante de unidade. Então, cada cargo que está previsto nos quadros, caracterizado ou definido, né? Cada quadro caracterizado ou definido. E cada cargo nesses quadros caracterizados ou definidos está previsto ou especificado. Esses cargos devem ter essa correspondência aí compatíveis com o grau hierárquico, né?
Não tem jeito, as atribuições e obrigações inerentes ao cargo. Exatamente por isso, porque cada cargo você vai ter suas atribuições. Então não é questão de lógica mesmo. Não tem cabimento você estar num cargo, porque você vai ter algumas atribuições e obrigações que não é compatível com aquele grau hierárquico seu. Então não tem jeito. As atribuições, obrigações inerentes ao cargo de bombeiro militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Atividade 49. Atividade 49, correção. Questão 1. O serviço de bombeiro militar consiste no exercício de atividade inerente ao Corpo de Bombeiros e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com as missões da corporação. Isso segundo o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. Já o cargo de bombeiro militar, segundo o mesmo estatuto, é o conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao bombeiro militar em serviço ativo. Quanto ao cargo de bombeiro militar, julgue os itens abaixo. 1. O cargo se encontra especificado ou previsto nos quadros de organização, caracterizado ou definido, como tal em outras disposições legais. Verdadeiro. Realmente o cargo encontra especificado ou previsto nesses quadros de organização. Esses quadros são caracterizados ou definidos já como tal em outras disposições legais. Tem já uma disposição sobre isso. Tá certo? 2. O cargo é criado a qualquer momento mediante necessidade do serviço. Não, errado, você não vai criando cargo. O cargo é o que? Especificado ou previsto. Se é previsto, então as pessoas vão se encaixando naqueles cargos já definidos antes. Pode ser criado? Pode, mas não assim, aleatoriamente, né? Então ele tem os quadros de organização caracterizado ou definido, então já é caracterizado e definido antes. As pessoas vão se encaixando naqueles quadros ali, naqueles cargos, que é especificado ou previsto já antes também dentro dos quadros. 2. O cargo é criado a qualquer maneira, acho que eu falei já. 3. As atribuições e obrigações inerentes ao cargo de bombeiro militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Verdade. Não pode pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um grau hierárquico, coloca ela uma responsabilidade que é de um grau mais elevado. Então, cada cargo tem um correspondente grau hierárquico. Verdade. A 4. Nos casos de hierarquia funcional, as atribuições e obrigações inerentes ao cargo de bombeiro militar não necessitam da compatibilidade com o correspondente grau hierárquico. A questão de hierarquia funcional aqui, ela muda só questão pouca coisa aí, mas tem que respeitar sim. Tem que respeitar, às vezes suponhamos aí que tem atribuições que tanto um capitão ou major pode exercer. Atribuições muito pequenas também, se diz isso mesmo, são atribuições inerentes ao cargo, tem que ser compatível, né? Não tem como, por exemplo, uma pessoa com um grau hierárquico elevado assumir uma responsabilidade muito pequena, ou vice-versa, um grau menos elevado assumir uma responsabilidade maior. Mas tem uma elasticidade nisso aí. Por exemplo, vamos pegar um capitão e um major, até ou seja, tanto um como o outro podem assumir determinadas funções aí, né, determinados cargos. Então, imagina que no caso de uma hierarquia funcional, o mais moderno acaba assumindo aquilo e o cargo, ele dentro da hierarquia, o cargo ele é maior do que o do outro. Então, acaba que a hierarquia funcional entra nisso, né? É hierarquia de cargo mesmo. O de menor grau hierárquico assumiu ali um cargo que na hierarquia de cargo é maior. Então ele acaba que na hierarquia funcional ele
ele assumiu um grau maior, né? Então existe isso. Não é sempre, mas existe. Acontece. Acontece. Mas não quer dizer que as atribuições e obrigações inerentes ao cargo militar não necessitam compatibilidade com o correspondente grau hierárquico. Necessita, tem que ter compatibilidade. Então não é um adendo da situação. Realmente está errada mesmo. Então marque a alternativa correta. Vamos lá. A. Apenas uma verdadeira? Não. B. Apenas duas são verdadeiras? Duas são verdadeiras. Apenas duas. Certo. C. Três são verdadeiras. E D. Todas são verdadeiras. Não, a B é a correta. Então, gabarito 1B.